So I'm just starting with giving you this welcome in English, and then we're going to com make the uma meeting mensagem in de Portuguese. boas-vindas em inglês, depois It's a great honor to vamos receive you here. desenvolver We are a reunião em português. É even with uma honra tê-lo aqui, anxiety recebê-lo, to have this meeting mesmo because we com alguma reagended and it's very important to know perturbação, porque tivemos de reagendar esta reunião. É importante, sobretudo and I'm going para immediately si, giving you the word. e vou passar-lhe a Then we have palavra de imediato. the E possibility of all the depois parties teremos that integrate a this possibilidade committee de dar a make palavra a the questions they want. todos os Then you parceiros have que the integram possibility este of, comitê as you know, to give a final para answer. lhe So, colocar if you want to start, questões e o senhor please depois dará feel you uma resposta final. very welcome here with us, Portanto, okay? seja bem-vindo. Yes. Good morning, Bom dia, honorable member of the Parliament, ilustres Chairman membros Faria, do Parlamento, members Sr. of the Presidente Portuguese Faria, Parliament, senhores ladies and membros do gentlemen. Parlamento, First of senhoras all, e senhores, thank you gostaria de and lhes the chairman for the agradecer e ao invitation to this meeting. It's Presidente a great pelo honor for me to convite. be É here uma with you. honra estar aqui It's not the convosco first nesta time that I'm reunião, in the não é a Portuguese primeira Parliament. vez que Of venho course, not the first time à that I'm Assembleia da in Portugal. República I just said a few Portuguesa. weeks ago, Há different weather. poucas I was still in semanas Cascais, so, but I estava really em like Cascais Portugal, com and I have to say um we clima enjoyed diferente. the last Eu gosto years muito de a very Portugal close relationship e nós always temos with tido uma the relação muito Parliament, with the próxima government, desde há anos com o therefore I'm Governo, com o grateful for this Parlamento. great Portanto, estou muito opportunity to reconhecido participate pela in this oportunidade de poder hearing, today. participar nesta audiência hoje. I would maybe start by Eu vou começar giving you some basic por information vos about dar our algumas committee. I know that, informações de of course, base these sobre o kind of nosso committees comitê. exist Claro que estes in many comitês countries, exigem, including Portugal, existem em but muitos there are países, always some tal como em specific, Portugal, mas com points, alguns characters pontos of específicos these, e committees. características Our committee, the European específicas. O Economic and Social nosso Committee, is one of the Comitê oldest committees Económico e Social enshrined Europeu é in o the mais treaties, antigo, que and I think it's está one of the consagrado no less known tratado, bodies e in the há European alguns Union, but nevertheless, I think organismos it's na União Europeia, a key one when it comes mas to este organize civil é society um and organismo-chave social, quando se trata de partners. organizar So we are a sociedade actually the civil e body, os parceiros sociais. who is Nós somos um advisory body órgão, to the que EU somos institutions, to the órgão de Commission, to the Parliament, conselharia and to the que Council, and we para a represent instituição organized e civil society. para So o our Parlamento, e representatives come procuramos from organizar a social sociedade partners, from the social trade union e organizations, from the vimos employers' de organizations, organizações organized civil sindicais, de society, empregadores e including organizações consumers' da organizations, sociedade civil environmental para organizations, tratar de assuntos da so on. agricultura So we e do were established by the ambiente. treaties more Nós than fomos 65 criados years pelo ago, tratado and há our members are appointed by the 55 Council. anos. Os nossos membros são nomeados pelo Suggestion Conselho or proposal of the por national sugestão dos governments, but then governos appointed, nacionais, by the mas Council. nomeados And, pelo I would say our key Conselho. work, when I say O we are an nosso advisory body, trabalho is to principal no elaborate Conselho opinions Consultativo é on elaborar almost opiniões, all pareceres EU sobre initiatives todas that we as have. iniciativas da União Europeia. Work here with close Nós cooperation with trabalhamos institutions. em We go colaboração to the próxima European com as Parliament to instituições, present vamos our ao opinions. Parlamento We Europeu, work on amendments together with nós the expressamos rapporteurs os and pareceres, with trabalhamos all the com os political groups relatores in e os the, grupos políticos European e Parliament, but we a have nível also do more and more Parlamento Europeu, a mas temos forward-looking cada component vez in our mais work. uma So it's not only that componente we prospectiva no comment on trabalho. proposals, Não but we comentamos try apenas also as propostas, to tentamos set up and to propose também strategic de initiatives, propor often in iniciativas cooperation, estratégicas with the em institutions. cooperação com as For instance, instituições, the por council exemplo, presidencies, the rotating as council presidências de they ask us conselho for rotativas que exploratory nos opinions, which pedem means actually for policy parecer initiatives. exploratórios And para here, novas this is a iniciativas, strategic e é opportunity uma for our oportunidade committee. We used this estratégica in the para o past, nosso also with the comitê Portuguese presidency, e but para a presidência also with the portuguesa Belgian and também, recent ou Spanish belga, presidency, where we ou a presented recente exploratory presidência opinions which were then espanhola. discussed in the council Apresentamos at ministerial meetings with the pareceres ministers. prospectivos que And depois I'm discutimos com glad os to say that ministros, some of these e exploratory muitos opinions desses found their way pareceres in the exploratórios recommendations and depois conclusions of the chegam European às Council or recomendações e different council formations. So conclusões I think there is certain impact that will do come later Parlamento to Europeu, some, e depois to voltaremos some examples. For sobre example, alguns when it comes to the Blue exemplos Deal, we were the quando first se institution asking fala for a consistent water strategy no for Europe. I don't say this because it's raining today, but I think we no all Pacto know that Azul water is, Europeu, tudo o que diz respeito à água,
e de todos os aspectos que podem ser importantes sobre a água em vários países, e havemos de falar desse Pacto Azul Europeu mais tarde. E há um ano eu tentei mudar este comitê, abrir as portas, torná-lo mais inclusivo. Uma crítica que era feita era que os nossos 300 e tal membros não podiam representar toda a sociedade civil organizada, e a minha ideia foi tornar este comitê mais aberto, mais inclusivo e transformá-lo num passo favorável à sociedade civil. E tivemos em várias ocasiões um grupo de liaison para outras organizações de eleições transparentes e outras organizações que podem expressar a sua voz. E quando se trata das conferências das Nações Unidas para o futuro, e nós convidamos algumas organizações para participarem e contribuírem para o nosso trabalho. E contribuímos também com os nossos parceiros e os nossos documentos de posição. E há alguns papéis que eu gostaria de referir: um papel de facilitador para as iniciativas europeias, e participamos também na plataforma para a economia circular, contribuímos para o semestre CIBER e na implementação de estações nacionais, e representamos a sociedade civil organizada, as organizações da sociedade civil, e é um acordo com a Comissão Europeia, que fazemos parte da delegação europeia, quando se trata do Fórum Político de Alto Nível para o Desenvolvimento Sustentável. E se falarmos, como disse recentemente, da Cimeira do Futuro, a Comissão da UE para as Mulheres também faz parte da delegação europeia, e nós somos um bom exemplo, e vemos a nível internacional, em muitos continentes, que veem a UE como um modelo inclusivo, porque não há nenhuma outra região do globo em que a sociedade civil esteja incluída nas delegações. Nunca estamos satisfeitos e queremos cada vez mais envolvimento e consulta e diálogo, mas temos feito muitos progressos, e esta abordagem da Comissão e do Parlamento Europeu é muito positiva, é um ponto importante. Nós cooperamos com as 3 instituições, o Parlamento Europeu, e concluímos um novo acordo de cooperação que dá a possibilidade de apresentar os nossos parceiros nas diferentes comissões do Parlamento Europeu, em proximidade com os relatores. E temos as presidências rotativas do Conselho, mantemos uma relação próxima, convidamos todos as reuniões ministeriais relativamente às políticas sociais de emprego e áreas em que procuramos também estar envolvidos, mas já ssão passos muito positivos, e temos a oportunidade de apresentar as nossas opiniões e pareceres nesses fóruns. E a política de coesão é um ponto-chave do nosso comitê, e trabalhamos com a Dona Elisa Ferreira, e apresentamos alguns pareceres que apresentamos aos ministros, e isto é muito importante porque há muita pressão sobre a coesão social e a política social de coesão,
porque deveria haver um comissário dedicado à política de coesão e, por isso, num dos últimas sessões plenárias, nós dissemos que devíamos ter um comissário para a coesão, porque é uma política de investimento na Europa para o bem dos progressos económicos e sociais e, portanto, esta política de coesão é importante. E durante a presidência espanhola houve mais de 20 pareceres exploratórios, prospectivos, com vários tópicos, também incluindo a negociação coletiva e sistemas económicos mais participativos e muitas oportunidades para apresentar os nossos pareceres ao Conselho. E, por último, e também na Comissão, a cooperação é muito próxima, temos um acordo de cooperação e todos os anos enviamos as nossas propostas para o programa de trabalho da Comissão Europeia e, portanto, trabalhamos em proximidade e com algumas comissões temos relações muito próximas nos últimos anos, Nicolas Schmidt, Lisa Ferreira, mas também o vice-presidente Switzer, e temos partidos transpolíticos e trabalhamos em conjunto com a Comissão Europeia. E com Portugal nós temos uma boa tradição de cooperação próxima com as presidências, mas lembro-me do Cimeira Social do Porto, em que o nosso comitê também foi convidado, portanto, a Cimeira Social do Porto e os governos portugueses têm muito respeito pela abordagem inclusiva e trabalham em proximidade connosco. Quero apontar alguns aspectos sobre este mandato, que é 2 anos e meio. O mandato dura 5 anos, mas cada 2 anos e meio nós temos de fazer o ponto da situação e houve uma cimeira onde vocês têm aqui o manifesto e nós tentamos implementar iniciativas flexíveis e ter este comitê, torná-lo mais visível e aumentar o impacto do nosso comitê. O segundo ponto era encorajar o envolvimento dos jovens. Trabalhamos com o Fórum Europeu da Juventude e somos a primeira instituição que aplica o teste da juventude europeia. Nós temos de ter alguns jovens que participam nos nossos trabalhos e é uma iniciativa que já está a ser implementada, que é também envolver países candidatos com a guerra na Ucrânia e a questão do alargamento ganhou na sala de espera, porque cria frustração. A nossa ideia era, portanto, nós somos a primeira instituição que inclui todos os países candidatos. Nosso trabalho não é um exercício fácil, mas com a ajuda da Comissão e nós nomeamos 214 membros suplementares para associações de emprego e trabalham conosco sob pareceres seletivos. E isto é uma decisão importante, é um marco, porque é preciso ouvir os países candidatos. Portanto, nós acolhemos vários primeiros-ministros de Montenegro, da Albânia, que participam no nosso comitê e que usam o nosso comitê como a primeira instituição para entrarem na nossa família. Não é acelerar os processos de adesão, não. O alargamento deve ser feito da forma prevista
enlarged our European Union, and I think with good reasons. But we have not prepared the countries. We can see that some of the Central and Eastern European countries now are struggling with the rule of law. They are struggling with fundamental rights. They are struggling also with social dialogue, collective bargaining. We have countries where we have even not 10% negociação of the employees coletiva who e are covered by collective 10% bargaining. So we said, let's start now apenas in dos these countries. So this is empregados, actually the reason why we trabalhadores estão involved them, cobertos to show them the pela benefits negociação of coletiva. Portanto, é an EU membership, preciso a future EU membership, mostrar os but also to benefícios de uma strengthen structures of futura civil society adesão and of à social União partners Europeia, already now mas in a these sociedade countries. So I civil e would os say parceiros this is one of sociais the devem já most estar important implicados nesses países. initiatives in this As mandate, and this is iniciativas, portanto, accompanied durante este by mandato, another initiative, é complementado por outra iniciativa. Nós estamos sempre alerta sobre o Estado de Direito e nós visitamos todos os Estados-membros há pouco tempo para ver no terreno qual é a situação em termos de direitos humanos, de parceiros sociais, e agora estamos a fazer isto também com os países candidatos. Começamos com a Moldávia e vamos também à Sérvia. E são missões paralelas à Comissão Europeia que também estão a alargar o seu relatório de Estado de Direito aos candidatos. Portanto, vamos terminar esta primeira ronda e depois eu aceito algumas perguntas e antes das eleições e antes da implementação da nova Comissão e Parlamento, nós temos uma resolução que inclui as nossas exigências principais junto do Parlamento e da Comissão Europeia e que tem a ver com muitas políticas europeias. Nós queremos uma Europa que protege as pessoas contra riscos internos, quer dizer, depois da pandemia sanitária, a pobreza, e queremos que a Europa ajude a ter uma proteção social com vista ao bem-estar dos nossos cidadãos e temos também a questão da competitividade. Os nossos trabalhadores devem poder beneficiar de uma competitividade equitativa. O nosso Mário Draghi, por exemplo, lembrou-nos que temos uma falha a nível dos sindicatos e da competitividade. 800 mil milhares de euros por ano em investimento privado é um número difícil de realizar e a Europa tem de ter um papel importante aqui e ajudar a facilitar estes investimentos, sobretudo em países que não são capazes de fazer estes investimentos. Nós estamos num parecer sobre isto e em proximidade com Nicoleta e o Mário Draghi e com esta nova comissão. Nós lemos as cartas de missão e há muitas iniciativas e cartas de missão da parte da von der Leyen e de diferentes comissários, mas eu queria sublinhar que há dois comissários, dois portfólios e a resiliência está incluída nesse portfólio e há uma comissão para o alojamento e para a habitação, que é das preocupações fundamentais em todos os Estados-membros. A habitação é importante e fui a um comitê sobre esta questão e ter habitação a preços abordáveis é muito importante. Ter habitação social, isto deveria fazer parte de um plano de ação e a Comissão responsável por isto já está em marcha, que é a Comissão para a Habitação. E temos de focar-nos na competitividade, na defesa, na segurança e temos de abordar esta falta de crescimento e a guerra da agressão e
e a União Europeia tem de juntar os seus esforços e nós fizemos alguns progressos nesse aspecto, mas devíamos ter um comissário para os assuntos sociais, a preparação, o estado de preparação e as competências das pessoas, mas nós não podemos ater-nos apenas aos títulos, temos de ver o que é que se passa. E temos um plano ambicioso. A comissão anterior e esta próxima comissão deve fazer propostas para uma Europa social e não podemos deixar que a Europa abrande e quando consultamos os nossos cidadãos, foi claro que os cidadãos querem uma Europa com uma forte defesa, mas também uma Europa social, e é isso que está na nossa resolução. Há muitos outros pontos, mas eu vou ficar por aqui e agora vamos iniciar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou certo que esta sua primeira intervenção já despoltou nos excelentíssimos deputados, que eu gostaria de enaltecer a expressiva participação de deputados hoje nesta reunião, o que me parece que está naturalmente relacionado com o interesse que esta matéria e a sua vinda aqui a este Parlamento lhes desperta. E, portanto, eu quero também vos saudar a todos os deputados por estarem expressivamente hoje aqui e terem diante de vós a oportunidade de colocar as questões, e nós vamos começar esse debate, digamos, com a possibilidade de fazerem as questões que entenderem com o representante do Partido Socialista, depois do PST, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e Livre. Cada partido terá 4 minutos e depois haverá a possibilidade de resposta com 24 minutos por parte do Sr. Presidente do SES. E, portanto, eu dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para dar início a esta parte da nossa reunião. Senhora Deputada Ana Sofia Antunes, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde já começar por agradecer muito a presença do Sr. Presidente do Conselho Económico-Social Europeu nesta nossa comissão, Dr. Oliver Rock, e dizer-lhe que nos identificamos fortemente com aquelas que foram as prioridades por si estabelecidas para o seu mandato enquanto Presidente deste importante Conselho. Não apenas porque entendemos que na fase que atravessamos, efetivamente, na Europa, fortalecer a nossa democracia, seja ela do ponto de vista interno, seja através da mensagem que com esse reforço da democracia interna passamos para fora, é fundamental. Também na importância que confere à diversificação de representantes no próprio Conselho, não apenas nos representantes dos empregadores, dos trabalhadores, mas também no reforço fundamental deste terceiro terço de representantes que representam a sociedade civil. E para nós é fundamental perceber que é dada relevância e força a esta representação, seja dos grupos minoritários, seja de grupos étnicos, seja especificamente, por exemplo, um tema que me é muito caro, das pessoas com deficiência. Vivemos um período, obviamente, exigente do ponto de vista interno na Europa, com ameaças àquelas que são as nossas bases fundamentais, a nossa democracia, os direitos fundamentais, o Estado de Direito. Nessa medida, para nós, é fundamental que consigamos fazer o reforço daquele que é a nossa visão de uma Europa social. Vimos com alguma preocupação, e gostávamos de colocar isto aqui com alguma transparência, com bastante transparência, que na nova composição da Comissão Europeia tínhamos os temas sociais
muito concentrados apenas nas mãos de uma única comissária, a quem reconhecemos todo o valor, não está aí a nossa questão, mas efetivamente ver temas económicos repartidos por 3 e 4 comissários e temas como a defesa do clima, que não deixa de ser fundamental, também repartidos por vários comissários, e ver uma única pasta concentrando os temas sociais, de emprego, das competências e também da educação, que é inédito desde a década de 90 do século passado, é algo que nos preocupa e que nos faz sentir a necessidade de reforçar aquele que foi o nosso compromisso, muito expressamente clarificado na Conferência do Porto, com a aprovação da Declaração para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e com a aprovação do Plano de Ação, pelo qual nos continuaremos necessariamente a bater. E, portanto, a questão fundamental que me deixava aqui, e também pedindo, digamos aqui assim, a sua visão e a sua orientação sobre esta questão, é como não deixarmos de facto cair este tema do reforço do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que tem necessariamente de continuar a ser uma prioridade para nós, europeus, numa vertente de paralelismo com aquelas que são as questões económicas do mercado interno e do reforço democrático e político da Europa. Eu não sei se ainda resta tempo. Ainda tem uns segundos. Assim, muito rapidamente, não é? Sr. Deputado Paulo Pisco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como estamos mesmo em cima do tempo, eu pedi-lhe... Muito brevemente, gostaria apenas de colocar 2 questões. Uma delas sobre a forma como encara as desigualdades na Europa, uma vez que cerca de 10% detêm cerca de 70% da riqueza na Europa. Isso gera grandes desigualdades, não apenas entre os países mais ricos, mas mesmo dentro de muitos dos países que fazem parte da União Europeia. E a segunda questão, também muito brevemente, tem a ver com o papel que devem ter os migrantes, as pessoas que vêm de países terceiros da União Europeia e que são fundamentais para o desenvolvimento económico e social e que por vezes encontram muitas dificuldades e cada vez mais dificuldades, muito particularmente por causa da pressão que a extrema-direita exerce para que os migrantes não tenham lugar na Europa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, também por ter demonstrado rapidez no pouco tempo que tinha e, portanto, fica aberta também esta exceção para todos os outros grupos parlamentares, portanto, com cerca de 1 minuto adicional, caso pretendam usar na vossa intervenção. Vou passar ao Partido Social Democrata, Sr. Deputado Ricardo Araújo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento especial, naturalmente, para o Presidente do Conselho Económico e Social Europeu, o Sr. Oliver Ropke. Agradecendo-lhe a oportunidade desta participação na reunião desta comissão, desta audiência, e agradecendo também o documento que nos disponibilizou, o Manifesto para 2023-2025. Aliás, um documento que me suscitou, inclusivamente, a curiosidade de ir ver e consultar as últimas resoluções do Conselho Económico e Social, e chamou-me a atenção, particularmente, a resolução para o próximo mandato legislativo, Progresso Democrático da União Europeia, e também a resolução Não deixar ninguém para trás por uma política de coesão inclusiva e participativa, do ponto de vista social, económico e territorial. Estes 3 documentos, de alguma forma, sugerem as questões que eu gostaria de lhe colocar e que gostaria que aprofundasse na sua reflexão, que de alguma forma já abordou na intervenção inicial. Em primeiro lugar, o tema da participação e das prioridades para o próximo programa de trabalho da Comissão Europeia. No documento depreende-se, consegue-se interpretar muito bem a importância que atribui à participação dos cidadãos e à participação também dos jovens, particularmente, como garantes principais do futuro da nossa União Europeia. Aliás, é dito alguns no documento que todo este processo de construção e os valores que lhes estão inerentes não são
adquiridos, não são conquistas adquiridas. E é absolutamente verdade. Portanto, é necessário nós promovermos essa participação, essa cidadania ativa, como garante principal na defesa de todo este projeto de construção europeia. A segunda reflexão, e portanto gostaria que aprofundasse um bocadinho o papel também do próprio Conselho Económico-Social nesse sentido. A segunda reflexão em torno dos temas da economia. Nestes documentos, e todos sabemos, enfim, nas últimas décadas, os desafios com que a União Europeia está confrontada, particularmente nos últimos anos, desde o Covid, a guerra na Ucrânia, os desafios que se colocou do ponto de vista energético, do ponto de vista dos conflitos internacionais, da segurança, mas também ao nível da economia, particularmente com os desafios da transição digital, da construção de uma economia mais respeitadora da preocupação com a sustentabilidade ambiental, e tudo isso necessita naturalmente de um novo plano de incentivo, de incremento da nossa economia, e com particular atenção também para as pequenas e médias empresas que temos na União Europeia e, neste caso também, muito em Portugal, onde o nosso tecido industrial e económico é muito caracterizado por essas pequenas e médias empresas. E, portanto, aliás, eu gostaria de lhe perguntar e de lhe solicitar também alguma reflexão em torno destes desafios, da aposta na industrialização que é necessária, destes recentes relatórios, quer do Letta, quer também do relatório Draghi, para a economia e para o futuro nestas áreas da União Europeia, destacando exatamente a necessidade que ele aponta e que o Sr. Presidente também referiu na intervenção inicial, de investimento de cerca de 800 mil milhões de euros, que corresponde a cerca de 5% do PIB da União Europeia, e que retrata muito bem a diferença que nós temos em termos de produtividade. Aliás, um dos aspectos que ele destaca para a União Europeia ter mais competitividade no futuro é precisamente aumentar a produtividade das nossas empresas, evidenciando a diferença que temos na União Europeia, particularmente em relação aos Estados Unidos, que é cerca de 80% da produtividade dos Estados Unidos, e apontando a aposta na inovação, na investigação e ciência e investigação como algumas das áreas fundamentais para que para que a União Europeia possa precisamente obter e colocar-se no patamar da frente da competitividade. E, por último, de forma muito rápida também, as políticas de coesão, que vêm também referidas aqui como uma prioridade e que o Sr. Presidente também abordou, e, portanto, gostaria também que nos detalhasse um bocadinho mais como vê, como considera a importância da política de coesão na União Europeia. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Vou passar ao Partido Chega. Sr. Deputado António Pinto Pereira. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Económico e Social Europeu, é com grande respeito que me dirijo a Vossa Excelência hoje para falar de um tema que considero particularmente relevante para o futuro da União Europeia. Refiro-me ao papel que o Conselho Económico e Social Europeu possui no âmbito da União como órgão intermediário, ou se quisermos moderador, dos diferentes sensibilidades que coexistem na realidade socio-económica europeia. Desta forma, o Conselho Económico e Social Europeu tem-se constituído, desde a sua gênese, como uma ponte vital de diálogo entre as instituições europeias e a sociedade civil, alicerçando a sua importância numa série de competências, entre as quais gostaria de salientar a representação na União Europeia de vários grupos de interesse, designadamente sindicatos, associações empresariais, organizações da sociedade civil e organizações profissionais. A emissão de pareceres sobre propostas legislativas da Comissão Europeia, que refletem as diferentes opiniões dos grupos de interesse que representam e constituem um importante input para o processo legislativo europeu. A promoção do diálogo social, que é fundamental para encontrar soluções consensuais para os desafios que a Europa enfrenta. O acompanhamento e avaliação da aplicação da legislação europeia e a cooperação com outras instituições e órgãos da União, designadamente com o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia e a Comissão Europeia,
para garantir que a voz da sociedade civil é ouvida no processo de tomada de decisão. Através destas ações, o Conselho Económico e Social Europeu tem garantido que as diferentes perspectivas da sociedade civil europeia são ouvidas e ficam plasmadas nas decisões tomadas pelos órgãos de poder europeus. No entanto, e como todos certamente concordaremos, o Conselho Económico e Social Europeu enfrenta hoje desafios significativos, que assentam, entre outros, na crescente complexidade das políticas europeias, na globalização e na interdependência galopantes da economia mundial e da digitalização do trabalho, que exigem deste importante órgão uma adaptação constante para se manter relevante e eficaz. Neste âmbito, é crucial que a sociedade civil continue a participar ativamente no trabalho deste órgão e que as suas opiniões sejam devidamente consideradas. Necessidade que, no entanto, pode esbarrar no facto de o trabalho do Conselho Económico e Social Europeu passar muitas vezes despercebido do grande público, nascendo daqui a necessidade de ter maior visibilidade no seu trabalho e importância. É neste contexto que considero que os Parlamentos Nacionais podem ter um papel fundamental a desempenhar em articulação com o Conselho Económico e Social, seja na promoção de um diálogo mais estreito, para garantir que as preocupações dos cidadãos nacionais são devidamente transmitidas às instituições europeias, quer no apoio à implementação das recomendações dirigidas aos vários Estados-membros, quer contribuindo para aumentar a visibilidade deste órgão e para sensibilizar os cidadãos para a importância do seu trabalho. Face a este necessário e prévio enquadramento, gostaria de ouvir a vossa opinião sobre os desafios e as oportunidades que se colocam ao Conselho Económico e Social Europeu, assim como sobre o papel que os Parlamentos Nacionais podem desempenhar para fortalecer este importante órgão europeu. Gostaria, em particular, de saber se o Conselho Económico e Social tem empreendido ações junto dos vários Parlamentos Nacionais, que tipo de ações e se daí podem ser retiradas ilações para práticas e projetos futuros. E é tudo. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado a todos pela vossa colaboração, impecáveis no cobrimento dos tempos, enfim, com este pequeno tempo extra, mas, mesmo assim, ainda teríamos mais grupos parlamentares que também nos dão aqui um bocadinho mais de espaço. Vou passar a palavra ao Sr. Oliver Robb para responder às questões que lhe foram colocadas pelos seus deputados. Tem a palavra. Yes. Thank you very much for the comments and for the comentários positivos e pelas questões. Eu gostaria de tratá-las de forma cronológica. Começo pelo Sr. Antunes. Eu penso que as questões iam mais ou menos todas na mesma direção, mencionaram a democracia e o respeito pelas minorias, o que é uma preocupação do nosso comitê, e nós estivemos sempre na frente para poder defender os direitos dos mais vulneráveis e das minorias. E, como disse anteriormente, isto é uma das nossas principais preocupações, os direitos das pessoas com deficiência, das pessoas vulneráveis, dos migrantes. E na nossa última sessão plenária tivemos um debate com a presidência húngara e falámos também destas questões das pessoas portadoras de deficiência e as pessoas vulneráveis. Isto esteve sempre na frente da nossa preocupação. Nós temos muitas ameaças aos direitos fundamentais.
a nível global, mas também na União Europeia. Não há um país que seja imune a esta ameaça, e vemos isso nas eleições em alguns países, que a sociedade civil e os parceiros sociais se exprimam e que não aceitem compromissos. Portanto, há resultados que podem ser desafiantes para o Parlamento, mas não podemos fazer compromissos não podemos aceitar que se reduzam esses direitos. E o pilar dos direitos sociais, isto é muito importante, porque foi decisivo não apenas do ponto de vista dos sindicatos, mas para a credibilidade da Europa. E foi Jean-Claude Juncker, um democrata cristão, que disse há anos que há falta de equilíbrio na justiça social na Europa. Foi ele que apontou isso e que, com o primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, foi ele que promoveu esse pilar dos direitos sociais e foi um sucesso, porque é um pilar que não é vinculativo, é um documento não vinculativo. E a minha organização, quando nós dizemos que precisamos outros documentos não vinculativos, já temos tantos, mas a Europa levou isto a sério e nós implementamos muitos dos princípios do pilar europeu dos direitos sociais, e eu partilho as vossas preocupações para o futuro. Algumas dúvidas que possamos continuar a implementar este pilar. Há áreas em que temos de ser ativos, a inteligência artificial no mundo do trabalho. Precisamos de regulamentação para que a IA seja utilizada de uma forma justa e social, e eu sei que a Comissão gostaria de propor alguma coisa, e a fruta e o futuro comissário, o Sr. Fenzato, vai propor alguma coisa. E no novo mandato para esta Comissão há algumas iniciativas concretas, e a primeira é ter um novo plano de ação para a implementação disto. E isto é decisivo, e este plano de ação tem de ser ambicioso e deve também levar algumas iniciativas concretas que vão ter de ser levadas a cabo no próximo mandato. E há já algumas diretivas e regulamentos, e nós adotamos essa diretiva do salário mínimo, que não visa subir o salário mínimo, mas a reforçar o diálogo social entre os parceiros sociais e a negociação coletiva. E isto deve ser implementado em todos os países, e nós vamos seguir isto. Sobretudo, há diferentes modelos em diferentes países, há várias possibilidades de reforçar a negociação seletiva, e para os sindicatos é preciso uma parceria para regulamentar as condições de trabalho através desta negociação coletiva. E é importante, e há apenas um comissário para os assuntos sociais, mas também há alguns pontos no que respeita à habitação, e o comissário que é responsável pelos assuntos sociais também deve contribuir para os planos de habitação a preços abordáveis. E nós precisamos de ter ações positivas. Se nós tivermos um outro fórum social, e talvez possamos organizar outro no Porto, é uma boa tradição que devemos manter. E a questão das desigualdades e o papel dos migrantes, e é algo que nós levamos a peito. Nós fizemos algumas propostas
para certas políticas para reduzir as desigualdades na Europa e também estamos a lutar por uma nova política de migração. Éramos muito críticos do Pacto para a Migração, mas eu estou muito preocupado vendo que cada país tem a sua abordagem particular e penso que a questão da migração agora é um ponto importante na agenda política e isto leva ao fim do projeto Schengen e agora a Alemanha começou a ter controle das fronteiras com todos os países vizinhos e isto acaba por colocar todo o conceito da Europa e do movimento, da livre circulação, põe tudo isto em questão. Portanto, a questão da migração é importante e tem de haver uma política da migração sólida e uma política comum para que os países não tenham cada um a sua abordagem. Quando se trata do papel dos migrantes, mesmo que em certos países seja um problema, a migração descontrolada, mas há muitos setores em quase todos os países que não poderiam trabalhar sem os migrantes. Não se poderia trabalhar nos hospitais sem migrantes e a nossa economia poderia encontrar-se em grandes dificuldades se não fosse o trabalho dos migrantes. E o que nós temos é de dar qualificação a esses migrantes para os poder integrar. Normalmente nós vemos os efeitos negativos da migração na televisão e nos grandes ecrãs e raramente se fala do contributo positivo dos migrantes para o bem-estar social e económico. Obrigada, Sra. Raro, pela sua questão. Apreciei muito a sua referência à participação, porque é uma das minhas prioridades. O nosso comitê não somos concorrentes do Parlamento, não somos um órgão consultativo, mas e nós esperamos que todos sigam as nossas recomendações, mas para o bem da democracia é preciso ter diálogo e participação. Isto é um aspecto chave e eu fico feliz por estarmos a trilhar essa via e temos tido algum impacto junto da Comissão Europeia e estamos implicados em várias áreas da política europeia e isto é mesmo muito importante. E aquilo que eu gostaria de dizer também é que temos responsabilidade com os parceiros sociais e a sociedade civil. Nós devemos falar numa só voz. Há essa tendência para nós aplicar a situação e a posição dos parceiros sociais, mas ambos se agarram às suas próprias posições, mas a ideia é haver compromissos e um trabalho conjunto e haver um consenso para podermos seguir em frente. No salário mínimo nós tivemos muitas opiniões contrárias, não conseguimos chegar a um parecer comum, mas houve muito apoio, um apoio na ordem dos 90%, portanto, este consenso tem de ser procurado. E no que respeita à participação cidadã, é muito importante. Nós começamos este ano com a Semana da Sociedade Civil, uma semana com diferentes iniciativas. Convidamos mais de 200 representantes da sociedade civil e falamos de políticas-chave, de recomendações e nós participamos com eles nas nossas resoluções. Se nós entramos no debate e se escutamos as exigências, não há nenhuma obrigação
obrigação, mas pelo menos discutimos estes assuntos, e isto é a democracia participativa. E nós queremos ter painéis de cidadãos de forma mais regular, estamos a trabalhar para isso, e penso que para o ano vamos poder ter painéis de cidadãos para as importantes, as decisões mais importantes da Comissão Europeia, e há iniciativas importantes como a habitação, que poderia ser um tema para o qual pode contribuir a visão dos cidadãos. E os jovens também, queremos envolver cada vez mais os jovens e as organizações da juventude e envolvê-los no nosso comitê. E o problema das PMEs e da coesão, isto também nos toca muito, e no nosso grupo de pressão, grupo de interesse, eles não vêm apenas dos empregadores, mas também de outros órgãos, e verificaram-se alguns progressos nos planos de ação e financiamentos, porque por vezes isto pode ser um obstáculo para a economia social, porque não têm acesso a poder encontrar um ecossistema financeiro, e isto é muito importante. E os sindicalistas e os sindicatos e as PMEs têm também de fazer face a muitos problemas burocráticos, e, portanto, é preciso agilizar tudo isto. E, para mim, a linha vermelha é quando dizemos proteção social, os direitos sociais são um obstáculo burocrático. Isso não pode ser. Temos de ter regras básicas na Europa para o respeito dos direitos nas empresas, e quando se trata do reporte é preciso haver espaço para agilizar tudo isso, e a carta e o relatório do Draghi leva-nos a trabalhar. O Draghi e o relatório, ele esteve 2 vezes connosco no nosso comitê, e ele também favoreceu a implementação deste aspecto. Nós temos um procedimento estruturado de implementação, e a política de coesão, o que disse ao início, mesmo quando venho vindo da Áustria, onde há uma forte política de coesão e há dinheiro, porque temos regiões subdesenvolvidas, mas isto é um instrumento importante de investimento, e este instrumento corria o risco de ser minado, e a política de coesão não fazer parte de um portfólio, mas apenas de uma crise de emergência, a reação à pandemia, por exemplo. E isto não é aceitável. Nós temos de ter uma política de coesão bem estruturada para o futuro, e tem de haver maior convergência na Europa. E há umas semanas ou um mês eu viajei a Figueiró dos Vinhos. É uma pequena comunidade, muito pequena, mas convidaram-me para o dia do município, e a política de coesão afeta muito a situação das pessoas nessa região. E escrevi uma carta à Ursula von der Leyen com Vasco Cordeiro, o presidente disto, e ele assegurou-nos que isto ia permanecer, seria um pilar forte da política europeia. Vamos trabalhar neste sentido para o futuro alargamento. A política de coesão vai ter um papel importante. O risco é que os países candidatos
possam depois ser vistos como uma ameaça e uma oposição à política de coesão. Mas temos de ter cuidado com isso. Última questão da parte do Sr. Pereira. Obrigado pela sua questão. Muito construtivo e eu serei muito aberto consigo. Eu estou sempre aberto ao diálogo com os grupos políticos quando partilhamos um consenso democrático. Com o novo Parlamento podemos falar com grupos diferentes. Temos alguns grupos que nós diríamos de forma polida que queriam abolir o nosso comitê, mas nós não podemos deixar abolir organismos que representam a sociedade civil. Portanto, eu apreciei essa abordagem construtiva. Temos resoluções no Parlamento Europeu que procuraram abolir o nosso comitê. Isso seria alarmante. E mencionou que o diálogo é importante, e eu concordo. E penso que perguntou qual era o papel do Parlamento Europeu e como envolver o nosso trabalho. Depende muito dos membros individuais do Parlamento Europeu. Temos uma boa cooperação em geral com eles, convidamos a todos os comitês e estamos também nas reuniões de comitês com eles, podemos apresentar as nossas opiniões e muitos membros do Parlamento vieram ter connosco a pedir para participar em reuniões para ver se tínhamos lugar para uma cooperação mais estruturada. Não me posso queixar e o presidente do Parlamento Europeu, Roberta Manzolli, ela está muito aberta a envolver o Comitê Económico e Social Europeu e alguns membros do Parlamento Europeu e a Roberta Manzolli que veio à nossa reunião e houve um debate muito vivo e podemos juntar forças e alinhar com eles e os parlamentos nacionais também. E eu agradeço esta oportunidade. E os franceses também me convidaram e o nosso papel fundamental é apoiar as eleições europeias, não partidos em especial, mas para podermos ativar sociedade civil para participar nas eleições europeias e a participação foi muito mais elevada do que em anos anteriores. E pronto, isto é a minha resposta. Agradeço muito as vossas perguntas e aprecio muito a vossa vontade de discutir estas questões e de se envolverem. Que foram levantadas e que o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social Europeu respondeu, dariam para muito mais tempo, são de facto cruciais e de alguma maneira os seus deputados levantaram aqui muitas das questões essenciais. Nós vemos a questão da competitividade sem estar desligada da coesão social. Parece-nos que são as duas grandes pernas do modelo europeu e teremos que continuar a caminhar nesse sentido. Agradeço-lhe muito outra vez a sua vinda, foi para nós muito bom e também creio que saímos muito motivados a continuar a olhar com mais atenção depois de o ouvir e de ter a sua visão e também a informação sobre o trabalho de um órgão tão importante como o que o senhor dirige. Muito obrigado uma vez mais, espero que a sua estadia em Portugal corra bem, gostamos muito de o cá ter e acima de tudo de o ter tido aqui neste Parlamento, onde será sempre bem-vindo e oxalá no futuro possamos ter também mais oportunidades de nos reencontrarmos e de continuarmos a discutir esta agenda sem nunca perder de vista
o trabalho do vosso organismo, que é, como disse, muito importante e muito decisivo nos nossos dias. Muito obrigado, um bom dia a todos. Deixo desde já um convite para quem quiser ficar na reunião com a senhora embaixadora da Ucrânia, que irá ter lugar ao meio-dia. Será também uma honra poder contar com a vossa companhia. Certamente também teremos muito interesse em acompanhar esse dossiê. Muito obrigado. E convido os senhores deputados para tirarmos uma fotografia com o Sr. Oliver Hope aqui connosco, para, no fundo, imortalizarmos esta reunião. Vamos tirar aqui uma foto nesta bela sala do nosso Parlamento.